Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula aqui no nosso curso de React Native Test Library, onde a gente está aprendendo a testar os nossos componentes no React Native. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que a gente tem uma playlist aqui com 6 videoaulas, essa é a terceira, então eu vou deixar linkado aqui já a aula anterior e a próxima aula para você conferir os demais conteúdos aqui da nossa lista. Na aula de hoje, a gente vai aprender algo muito importante para quem trabalha com testes no React Native. A gente vai aprender como é que a gente lida com módulos nativos, né? Ou seja, quando a gente tem algumas bibliotecas que dependem de código nativo, a gente vai aprender também a lidar com o que a gente chama de side effects, né? Através desse act aqui, que a gente já vai entender melhor o que é. A gente vai aprender também como é que a gente interage com o nosso componente, né? Disparando eventos, que seria esse file events aqui. E a gente vai aprender também a mocar, né? Que a gente fala, portuguesamos a palavra mock, né? Mocar funções e módulos, né? A gente vai entender o que é um mock, para que ele serve e como é que a gente utiliza. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas Garcês, eu sou bacharel em ciência da computação e desenvolvedor de software mobile especializado em React Native, tecnologia que eu já trabalho há mais de 3 anos. E também sou CEO aqui da Coffee Stack, esse canal que vocês estão assistindo. E já vou pedir aí para você se inscrever no canal, toda semana a gente tem diversos vídeos aqui falando sobre programação, então não deixa de se inscrever aí no canal. E se você quiser acompanhar mais o conteúdo, né, além aqui do YouTube, vou pedir aqui para você me seguir no meu Instagram, @lucasgarcês, onde diariamente eu tô falando ali sobre programação, um pouco dos bastidores do canal, um pouco dos bastidores do dia a dia, né, de um desenvolvedor de software. Então me segue lá no Instagram também. E essa nossa terceira aula, ela tá sensacional, tem muita coisa legal aqui. Então vamos lá, o que a gente vai aprender nesse vídeo, né, nessa terceira aula aqui? A primeira coisa, como eu já comentei, a gente vai aprender a lidar, né, com libs que possuem módulos nativos. A gente vai entender o que é um mock, né, e tanto de função quanto de módulos. A gente vai aprender como é que a gente lida, né, com componentes que são atualizados ali, né, quando tem algum side effect, né, um user effect, alguma coisa do tipo, que a gente chama de efeito colateral, né, no nosso app. A gente vai aprender a lidar com isso, a gente vai aprender a disparar eventos, né, como é que a gente interage, né, como é que a gente simula um clique do usuário em um botão e coisas desse tipo. E nessa aula a gente vai aprender também como é que a gente testa funções, né, as técnicas que a gente utiliza, os métodos que a gente utiliza, e também a gente vai aprender uma pequena técnica aqui pra gente melhorar as nossas buscas ali, né. Se você assistiu a aula 2, você sabe o que a gente tá falando, daquele get by text ali. A gente vai aprender a melhorar aquela busca ali para deixar o nosso código mais robusto. Então acompanha aí que tem muita coisa legal nessa terceira aula. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui nessa aula é sobre módulos nativos, né? Como é que a gente moca, e a gente já vai entender o que é esse mock aqui que eu tô tanto falando aqui no React Native, né? E pra gente começar aqui, eu escolhi um componente bem interessante aqui da minha aplicação, que é esse modal aqui, ó, que troca a temporada, né? Quando eu quero ver episódios de outra temporada, né? Então se eu clicar na 2, vai aparecer os episódios da segunda temporada, se eu clicar aqui na 3, aparece da terceira, né? Então é esse componente aqui, esse modal que a gente vai utilizar para essa aula aqui, beleza? Eu tô com esse meu componente aqui aberto no meu código e eu escolhi esse componente aqui porque ele já é um pouco mais complexo do que aquele outro que a gente viu, né? Ele tem algumas outras propriedades a mais aqui que ele recebe. Ele utiliza uma lib de terceiro aqui, que é essa lib aqui que a gente está utilizando para o modal. Então vai ser bem interessante, né? Ele tem uma interação maior, que é esse clique aqui nessa seleção da temporada. Então vai ser bastante interessante aqui pra gente poder explorar mais aqui a React Native Test Library e essa questão aqui dos módulos nativos também. Bom, então vamos começar aqui a escrever o teste para esse nosso componente aqui de modal, né? E seguindo o nosso padrão aqui, né, que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula, né? Como é que eu faço aqui para começar a escrever meus testes? Eu vou criar uma pasta aqui, né? Underline, underline, testes, underline, underline. E eu vou botar o nome do meu teste, né? Que eu tô testando do componente. O mesmo nome do componente, com a diferença que eu vou ter o ponto teste aqui antes do meu ponto tsx. Criei o meu arquivo aqui de teste, já vou importar aqui o meu React, né? Que eu preciso, porque eu vou estar renderizando o meu componente aqui dentro. Também já vou importar aqui o meu render da React Native Test Library, né? Que a gente também vai utilizar aqui para poder renderizar o componente no meu teste. Seguindo aqui, ó, deixa eu botar aqui pro lado. Seguindo aqui a minha estrutura, né? Que eu sempre coloco, colocar aqui o meu describe com o nome do componente. E dentro do meu describe aqui, eu coloco a minha função, onde de fato eu vou escrever o meu teste, tá? Primeiro teste que eu vou fazer aqui, bem parecido com aquele primeiro que a gente fez lá na primeira aula, né? Eu vou ver aqui se meu componente está renderizando, né? Então, the component rendered. E, mais uma vez aqui, ó, seguindo o padrão, vou abrir a função aqui, vou abrir a função aqui e vou colocar o meu componente aqui para renderizar, né? Vou botar aqui, importar o meu season modal
e vou colocar aqui para renderizar, tá? Só que esse meu Season Modal, ele precisa de algumas propriedades aqui, né? Ele tá dizendo aqui, ó, que ele tá perdendo essas propriedades aqui. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Essas são as propriedades do meu Season Modal. Deixa eu colocar aqui do lado pra gente... Melhor, fazer o seguinte, né? Vou ver onde esse Season Modal aqui tá sendo utilizado. Aqui ele tá sendo utilizado dentro da minha lista aqui, né? De episódios, né? Então eu já vejo aqui, ó, que ele tem esses 3 propriedades. Ele tem uma referência também que a gente vai precisar utilizar. Então eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Primeiro eu vou passar as minhas propriedades aqui. Ele precisa aqui, ó, desse Season. Vou passar esse Season aqui. Ele é uma rede strings, né? Com os nomes, né? Da temporada, né? 1, 2 e 3. Então eu vou passar um array aqui, como se fosse esse componente mesmo, passando 3 temporadas aqui. Ele precisa da temporada selecionada aqui, né? Que vai ser aqui que eu vou, digamos assim, retornar para cá pro componente que tá chamando ele. Então vou passar aqui também o valor da temporada selecionada. E aqui mais uma vez vou passar aqui o valor de uma das temporadas. Vou passar a primeira aqui. E ele precisa também de uma função, né? onSelectSeason, né? Ou seja, para quando a função for para quando a temporada for selecionada, ele chamar essa função. Por enquanto eu vou botar só um console.log aqui. Depois a gente já vai tratar melhor isso aqui, mas vou dar um console.log. E obviamente essa função, né, ela recebe aqui como parâmetro o meu season aqui, né? Se eu ver aqui nas minhas propriedades, cadê as minhas... Não, tá aqui no meu season. Deixa eu ver aqui no meu season, as minhas propriedades, tá vendo? Recebe parâmetro aqui o season. Então vou colocar aqui, vou dar apenas um print aqui, né, no meu season. Deixa eu fechar aqui. Tá aqui o meu teste, né? Então o que a gente vai fazer? Já vou abrir aqui o outro terminal e vou clicar aqui para rodar o meu teste. Rodei o meu teste aqui e tive um problema aqui, ó, já nem o meu teste de renderização passou. Então vamos olhar aqui o erro, né, que deu. Ele tá dizendo o seguinte, né, a React Native Gesture Handler, né, que é uma lib, ele não foi encontrado, foi um módulo que não foi encontrado, né. Ele diz aqui, ó, make sure if you're running your app in the native platform, tá, ou seja, certifique se você tá rodando seu código na plataforma nativa, e a gente não tá fazendo isso, eu já vou explicar um pouco mais por quê. Ele te dá aqui umas instruções aqui de instalação. É justamente o que a gente vai aprender a fazer agora. A gente vai entender porque tá dando esse erro aqui e vamos aprender como corrigi-lo. E pra gente entender esse erro aqui, a gente primeiro vai analisar o nosso componente aqui, o nosso Season Modal, tá? Então vou abrir meu componente, deixa eu dar uma minimizada aqui, deixar só o erro aqui pra gente poder ter a referência. E se a gente olhar aqui, né, dentro do meu Season Modal, os meus imports aqui, né, eu vejo que, cara, eu não tô importando aqui, ó, não tô importando esse React Native Gesture Handler, mas da onde ele tá vindo, né? Bom, vamos lá. Bom, se eu olhar esse React Native Modelize aqui, ó, esse componente que eu tô utilizando nesse modal, vou dar uma pesquisada nele pra gente dar uma olhada lá no repositório dele aqui. Então vou dar uma olhada aqui, jogar aqui no Google, vou no link aqui do repositório, dar uma olhada aqui na documentação, ó, e aqui, ó, de cara, a gente já viu, ó, que esse componente, né, essa lib aqui, ele é buildado com essa React Native Gesture Handler, né, pra tratar algumas coisas aqui de scroll e tal. Então, dentro dessa lib aqui, né, esse componente aqui que a gente tá utilizando no nosso app, aqui dentro ele tá utilizando o Gesture Handler. Então, por isso, né, que tá acusando esse erro aqui. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar uma pesquisada na React Native Gesture Handler, dar uma pesquisada agora aqui na lib. Vou entrar aqui no site aqui, ó, na documentação aqui da Softmarshal aqui. Tem algumas coisas aqui, né, documentação da lib, vários guias. E sempre quando eu tenho algum erro aqui, que aparece uma lib, o que eu costumo fazer? A primeira coisa que eu faço eu vou na documentação da lib que tá acusando erro, né, e vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui por teste. Vou botar aqui, ó, testing aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho um guide aqui, ó, test with jest. Então eu vou clicar aqui para dar uma olhada, né, e aqui ele tem até um warning aqui, ó, dizendo que essa documentação pro Gesture Handler é 2.3 e tal. Deixa eu ver aqui, ó, vou no meu package.json, deixa eu ver aqui qual a versão que a gente está utilizando. A gente está versando aqui, ó, na versão 2.4, tá? Então vou acessar aqui a documentação 2.4, tá? Acessei aqui a documentação, a versão correta, né, que é a versão que tá lá no nosso app, a gente não ter nenhum problema, a gente sabe que a gente está referenciando no lugar certo. E aqui, ó, dentro dessa seção, ele tá falando aqui, ó, Mocking Native Modules. Bom, e o que esse Mocking Native Modules quer dizer pra gente? Se a gente voltar aqui no nosso erro, ó, ele tá dizendo assim, ó, make sure you're running your app on the native platform, né? Ou seja, esse módulo aqui, esse React Native Gesture Handler, ele tem módulos dentro dele, tem dependências dentro dele que dependem de código nativo, né? De código Android ou código iOS. Só que quando a gente roda o nosso teste aqui no Jest, ele não tá rodando no app, ele não tá rodando aqui dentro, ele tá rodando aqui no meu terminal, dentro do ambiente JavaScript, né? Aqui dentro do Node aqui. Então ele não tem esse módulo aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente chama de mock, que é a gente fornecer como se fosse uma interface ali, uma camada fake, para quando a minha lib for chamar
chamar esses módulos nativos, ao invés de eu tentar chamar a parte nativa, eu vou chamar essa camada fake que vai simular essa parte nativa, né? Se eu vim aqui no meu tradutor e vou traduzir aqui a palavra mock, né? Ele tá aqui, ó, zombar aqui, eu acho que não é essa a melhor tradução, mas aqui, ó, tem uma tradução que é imitação, né? Então é justamente nesse sentido aqui, né? De eu imitar ali a minha dependência nativa. E aqui ele me pede uma configuração muito simples aqui, ó. Ele tá falando que o que eu preciso fazer é ir lá no meu package.json e adicionar essa linha aqui, ó, de configuração. Ele dá até um exemplo aqui, ó, de como é que vai ficar, ó. Ele botou embaixo aqui do nosso preset. Então eu vou fazer exatamente isso, ó. Tô aqui no meu package.json já. Eu tenho aqui a minha seção do Jest aqui, tá? Eu vou botar aqui, e aqui não importa a ordem, tá? Eu poderia colocar em qualquer lugar, tá? Não precisa ser exatamente embaixo aqui do preset, mas vou colocar aqui e vou salvar aqui. Vou salvar aqui, deixa eu ir lá no meu teste novamente, vou lá no meu teste novamente, vou limpar aqui meu terminal e vou rodar mais uma vez o meu teste. Rodei o meu teste e passamos, né? Meu componente foi renderizado. Deu um warning aqui, tá? Mas a gente vai aprender a corrigir, a gente vai entender melhor isso aqui um pouco mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte. Beleza, meu teste passou, só tive que adicionar uma configuração aqui no meu package.json. Mas, cara, não vamos só copiar e colar o código, vamos entender o que tá acontecendo aqui. Então, se a gente vir aqui, ó, entender aqui, ó, setup files, né? Isso aqui é uma configuração do Jest, né? Pra a gente puxar alguns arquivos de configuração. E vamos ver aqui o que ele tá me referenciando, tá? Ele tá me referenciando esse caminho aqui, ó, lá dentro da minha pasta aqui, ó, da minha dependência do React Native Gesture Handler, ele tá me referenciando esse arquivo aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, né, isso é uma coisa que eu gosto de fazer também, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó, ó, tá vendo, eu vou lá dentro da minha pasta Node Modules, deixa eu minimizar, cadê, Node Modules, vou procurar pela minha pasta aqui da React Native Gesture Handler, cadê? Aqui, ó, achei aqui, ó, React Native Gesture Handler aqui. Vou abrir aqui, ó, e aqui, ó, tá vendo? Tem esse Jest Setup aqui, ó, que é justamente esse arquivo aqui que a gente tá referenciando, esse Jest Setup.js. Eu vou colocar aqui, e aqui tem um arquivo bem simples com essa função aqui do Jest, né, que é jest.mock, né? O que esse arquivo aqui tá fazendo? Esse arquivo aqui, ele tá dizendo o seguinte, né, pra quando for chamado, né, o Gesture Handler, ao invés de chamar as dependências nativas, chamar esses mocks aqui, ó, que ele tá colocando. Então, por exemplo, aqui, ó, se lá na minha dependência nativa ele precisar desse Gesture Handler module aqui, ele vai vir aqui, ó, dentro dessa pastinha aqui, ó, lib.commons.js mock. Então, se eu vir aqui, ó, eu tenho a pastinha lib.commons.js e aqui, ó, mocks.js. Então, se eu abrir aqui, ó, tem toda essa estrutura para eu poder fazer essa simulação desse meu ambiente nativo. Então, como a gente fez essa configuração aqui, sempre quando eu rodar meu teste, né, e meu teste ali, meu Jest se deparar com esses módulos nativos do Gesture Handler, ele já vai conseguir lidar com isso, porque agora, ao invés de tentar chamar o módulo nativo, ele já vai chamar esse mock aqui que a gente configurou, que já vem aqui por padrão dentro da lib, tá? Isso aqui foi bem simples de configurar, mas nem sempre com todas as libs vai ter assim, tá? Nem todas as libs, né, elas já fornecem esse mock aqui bonitinho aqui pra gente. A maioria, principalmente libs maiores, já tem, mas algumas vezes a gente tem que montar esses mocks aqui na mão, tá? Isso aqui a gente vai ver um pouco mais à frente no curso. Mas por hora aqui no Gesture Handler era só isso aqui, era só a gente configurar aqui o Jest Setup aqui da biblioteca para poder parar de dar esse erro e fazer esse fake, né? Ou seja, esse mock aqui das minhas dependências nativas. Então vamos seguir aqui com o nosso teste, né? Agora que a gente conseguiu passar aqui, corrigir essa questão da dependência nativa aqui desse módulo nativo, vamos seguir agora aqui com o nosso teste no Season Modal, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma olhada, né? Eu vou dar uma olhada aqui como é que esse componente tá aqui durante o meu teste, né? Então isso eu vou utilizar aquela nossa função de debug aqui que o render me retorna, tá? E vou ver como é que tá a estrutura do meu componente. Deixa eu limpar aqui o meu terminal e vou rodar aqui o meu teste, é um run aqui. Cara, dei um run aqui, né, com o meu debug, beleza, meu teste passou, mas eu não tive nenhum console aqui, não mostrou nada assim, deveria ter consolado aqui, né, a estrutura do meu componente, né, ou seja, os meus elementos aqui, a minha árvore de componentes. Um pouco estranho, né? Na verdade, não. Se a gente parar para analisar o comportamento desse meu modal, isso aqui não é estranho. Vamos voltar aqui pro nosso app, né? Vamos ver onde esse modal aqui tá sendo utilizado. Deixa eu ver mais uma vez onde ele tá sendo, utilizado aqui dentro da minha lista de episódios, tá? Então, eu tenho esse meu season modal aqui dentro da minha lista de episódios, tá? Que é essa lista aqui, beleza? E esse aqui é onde tá o meu modal. Quando eu abro meu componente, ó, deixa eu voltar pra cá, ó. Vou clicar aqui. Eu não tenho o meu modal na tela, né? O meu modal não tá aberto. O que que acontece? O meu modal, ele só é aberto quando alguém clica aqui, ó, nesse meu botão aqui, ó, nesse season modal aqui, ó, com essa setinha. Então, quando alguém clica aqui, que ele abre o meu modal, beleza? Que aí é que o meu componente vai surgir na tela. Então, aqui no nosso teste, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente vai ter que abrir o nosso modal, né? E pra abrir o nosso modal, a gente vai fazer bem parecido com o
que estar aqui, né? A gente tem que passar uma referência aqui pra ele, igual eu passei aqui, ó, essa ref, que a gente vai ter que chamar aqui pra abrir, e assim meu componente vai surgir, ou seja, meu componente vai ser renderizado, e a gente vai poder interagir com ele. Então eu vou deixar até aqui o meu episódio list aqui do lado, pra gente poder usar aqui como referência, né, onde ele está sendo utilizado. E antes aqui de debugar, a gente vai abrir o nosso modal, né? Mas para isso, primeiro, como eu mostrei aqui no componente, a gente tem que passar uma referência. Então eu vou criar essa referência aqui primeiro, tá, do meu modal. Só que tem um problema aqui, né? Aqui eu tô criando a minha referência com esse useRef, né? Só que o meu useRef, né, os meus hooks, eu não posso utilizar hooks fora do meu componente, né? Se eu vim aqui na minha documentação, né, ele fala que uma das regras dos hooks, né, é que eu só posso utilizá-los, né, dentro de funções aqui React. Eu não posso chamar o meu hook aqui fora do meu componente, né, em funções normais JavaScript. Então eu não posso simplesmente pegar essa linha aqui, ó, e colocar aqui, ó, né, o meu use... Opa, deixa eu voltar aqui. O meu useRef, né? Eu não posso vir aqui e fazer isso. Utilizar esse meu useRef aqui. Eu vou tomar um erro. Vou importar aqui o meu modelize aqui da tipagem rapidinho. Cadê? Vou copiar aqui, vou importar ele aqui. Eu não posso fazer isso aqui, né? Porque esse aqui é um hook e eu tô dentro de uma função normal JavaScript, né? Então, ao invés de utilizar um hook aqui, eu vou utilizar a função tradicional, né? Que é essa createRef aqui, beleza? Deixa eu tirar esse nulo aqui. E aqui, agora eu posso pegar essa minha ref aqui, né, e passar aqui para minha referência. Então vou passar aqui para minha ref, passar aqui para minha ref a referência aqui do meu modal. E antes da gente olhar aqui, antes de eu dar o debug, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse modal, né? Então eu vou vir aqui, pegar minha referência, o current, e aqui, ó, que já tá aparecendo as duas funções aqui para mim, né, para eu abrir e fechar. Eu vou chamar esse open aqui, chamei esse open aqui e dei o debug. Deixa eu fechar aqui esse meu episódio de list que a gente não vai mais utilizar. E chamei o meu debug aqui, vou novamente rodar. Rodei aqui, ó, e agora sim, ó, mostrou a minha estrutura aqui, ó, tá vendo? Toda a minha estrutura do meu componente. Então, se eu abrir aqui o meu season modal, eu posso ver aqui, ó, que tá vendo? Que ele tem uma listinha aqui com as temporadas, né, com os valores que eu passei. É justamente tá aparecendo aqui, ó, deixa eu abrir aqui pra gente comparar, ó, tá vendo? Season 1, 2 e 3, aqui, ó, Season 1, Season 2 e Season 3 aqui, beleza? Então, agora que eu abri o meu modal, eu posso interagir com ele, beleza? Tá aqui dentro do meu console. A gente só tem um pequeno problema, que é esse erro aqui, ó, ele me deu um erro aqui, a gente já vai corrigir ele aqui agora. E antes da gente tentar sair pesquisando loucamente aqui também no Stack Overflow, vamos primeiro ler o erro e entender o que tá acontecendo. Ele tá dizendo aqui, ó, que uma atualização foi feita dentro do meu teste e não foi envelopada, né, wrapped aqui em um act. Não sei ainda assim, digamos assim, não sei o que é esse act aqui, mas vamos continuar lendo aqui, ó. Ele tá dizendo, ó, que quando você testar um código que causa alguma atualização no estado, né, ele deve estar encapsulado dentro desse act aqui, essa função. Ele me coloca aqui, ó, até um link aqui, ó, pra minha documentação. Deixa eu abrir aqui. Coloquei aqui, ó, abri aqui, ó. E se eu der uma olhada aqui, ó, esse act aqui é uma função que ele fala o seguinte, né, ele prepara o meu componente para assertions aqui. E esse assertions aqui que ele fala é aquele expect, tá? Que a gente coloca aqui. Então, para preparar o meu componente aqui, né, para o meu expect, para eu testar, né, eu tenho que envelopar ele, né, quando o meu componente ele faz alguma atualização aqui que vai me causar uma re-renderização do meu componente, eu tenho que envelopar ele dentro desse meu act, né? Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Vou mais uma vez aqui dentro do meu season modal aqui. Então, quando eu abrir aqui, né, quando eu renderizar o meu season modal, na verdade, vou abrir aqui onde ele está sendo utilizado no meu app. Onde ele está sendo utilizado aqui na minha lista, né, na minha lista de episódios. Como a gente tinha falado, ele não vem aqui aberto, né, esse componente ele não vem com o modal aqui aberto, mas ele tá aqui, né, eu já meio que, entre aspas, que renderizei, ele não tá aparecendo na tela, mas ele tá aqui, né. Então o que acontece? Quando eu clicar no botão, eu vou abrir o meu modal, né, eu chamei a referência dele aqui e eu vou abrir o meu modal. Isso vai causar um side effect, né, que a gente chama uma re-renderização aqui. Então por isso, né, que a gente tá tendo esse erro aqui, né, esse erro aqui aparece porque o teste ele pode acabar não se comportando, né, como de fato ele se comporta aqui, ó, até ele fala aqui, ó, dentro do browser aqui. No nosso caso não é browser, porque a gente está dentro do ambiente React Native. Então, para garantir que o comportamento seja de fato igual ao que está acontecendo ali quando ele está executando o nosso componente, renderizando o nosso componente de fato, a gente precisa envelopar ele aqui dentro. De onde eu vou tirar esse act aqui, tá? Eu vou tirar ele aqui de dentro da minha React Native Test Library. Se eu vir aqui, ó, eu consigo importar esse act aqui. Então, eu vou importar esse act aqui. Fazer o seguinte, vou colocar o meu act aqui. O que ele recebe? Ele recebe uma callback, né? Uma callback, uma função, né? E eu vou colocar aqui uma função, criar uma função e vou colocar o meu modelize ref aqui, né? O meu open aqui dentro. Deixa eu limpar aqui o meu terminal. Limpei o meu terminal e vou rodar mais uma vez aqui. Rodei mais uma vez aqui, ó.
ó, e dessa vez a gente não teve aquele erro, tá? Vou tirar aqui o meu debug aqui, só pra gente ver novamente, e vou rodar aqui, deixa eu tirar o meu debug aqui, e vou renderizar mais uma vez o meu componente aqui. Beleza, agora a gente conseguiu tratar aqui aquele erro, né? Então a gente não tá mais correndo risco, né, de não tá simulando de fato o ambiente aqui, os efeitos colaterais que o meu componente sofre quando a gente tá testando, tá? E é muito importante que a gente siga essas regras aqui pra gente deixar o nosso ambiente de teste o mais próximo possível do ambiente real, né? Lembra daquela frase lá que a gente botou lá na primeira aula, né? Que quanto mais o seu teste se assemelha à maneira como ele é utilizado, né, mais confiança ele pode te dar. Então é justamente isso aqui que a gente tá fazendo. Show, consegui fazer o meu componente renderizar aqui, né, mostrar, e agora eu posso interagir com ele e de fato testar. E o primeiro teste que a gente vai escrever para esse componente aqui, né, eu vou verificar se de fato todas as temporadas que eu tô passando aqui tá aparecendo na tela, né? Então ele sempre vai mostrar um item aqui para cada uma das temporadas que eu passar pro meu componente. É justamente isso que a gente vai verificar. Mais uma vez a gente vai recorrer aqui às nossas funções, né, retornadas pelo meu render, pra gente poder interagir com os elementos na tela, né? Então aqui eu vou utilizar mais uma vez o getBy, só que ao invés de eu botar um getByText, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar outra query aqui bastante interessante, que é o getAll, né? Ou seja, quando eu quero pesquisar, quando eu quero que o meu retorno dê mais, né, um ou mais itens, porque se eu colocasse só o getBy, né, e me retornasse vários itens, que é o caso aqui, que eu vou ter um item para cada temporada, botei errado aqui, nesse caso aqui o getAllByText, que vai me servir, né, porque eu quero sempre buscar todos os meus seasons aqui, beleza? Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui embaixo do act, né, que é ele quem vai renderizar o meu componente, vou chamar o meu expect, botar o meu getAllByText aqui, tá? E o que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar esse texto aqui, ó, esse meu texto aqui, ó, season, beleza? Porque é ele que se repete uma vez para cada um dos itens que aparecer. E esse meu getAllByText aqui, ele vai me retornar um array, obviamente, né? Então eu vou fazer o seguinte, né, eu vou testar aqui, eu vou pegar o tamanho do meu array e eu vou ver se ele é igual, né, 3, né? Ele tem que ser 3, porque nesse caso aqui do meu teste eu tenho 3 temporadas, então esse cara aqui tem que ser 3, né? Que eu poderia botar 2 equals ou poderia botar o to be também, beleza? Não faria diferença. Vou rodar aqui. Cara, rodei aqui e deu um erro aqui, ó. Ele falou, ó, unable to find a element with text season. E vamos entender por que ele deu esse erro, né? Se eu colocar novamente aqui o meu debug, colocar aqui o meu debug aqui, ó, depois do meu act, eu vou ver que de fato, né, as minhas temporadas, elas estão aparecendo ali, né? Os meus textos, eles estão sendo renderizados aqui na tela, né? Tá vendo? Se eu vir aqui, ó, deixa eu descer. Aqui, ó, tá aqui, ó, Season 1, Season 2, Season 3. Mas o que tá acontecendo aqui, ó? O que tá acontecendo é o seguinte, é que eu tô pesquisando esse texto Season aqui. Só que o texto que é renderizado não é Season, é Season 1, Season 2 e Season 3, né? Então, quando eu boto um texto aqui, né, o meu get, ele vai pesquisar exatamente pelo texto que eu digitei. Então, se tiver um texto diferente ali, né, com mais alguma coisa, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro não, ele não vai encontrar esse texto, porque aqui eu tô pedindo para ele me mostrar exatamente esse texto aqui, pesquisar, na verdade, exatamente esse texto. Mas, né, todas essas minhas queries aqui, esse meu getByText, ele aceita aqui um objeto de opção. E dentro desse objeto de opção, eu posso passar essa opção aqui exact, né? Ou seja, para saber se é exatamente esse texto que eu quero. Nesse caso aqui, eu não quero que ele busque exatamente pelo texto, né? Qualquer texto que dê um match aqui com esse season, ele vai me identificar aqui. Então, vou limpar aqui o meu terminal, rodar o meu teste novamente. Eu vou botar aqui, rodei novamente e agora o meu teste passou porque eu não tô pesquisando mais pela palavra exata, né? Eu tô pesquisando aqui por qualquer texto que dê match aqui, né? Com esse season aqui. Então pode ser que tenha alguma coisa antes, alguma coisa depois. Isso aqui é bem interessante quando a gente tá escrevendo o teste, analisar a forma como é que a gente vai pesquisar, para que evitar que, por exemplo, algumas refatorações possam causar problemas no nosso teste, né? Se, sei lá, eu botasse exatamente o mesmo texto ali e mudasse alguma coisinha, pode ser que quebre no meu teste, sendo que meu comportamento ali continua o mesmo, né? Então é legal a gente sempre utilizar essa opção aqui do exact aqui para eu poder ter mais essa flexibilidade e deixar meu teste um pouco mais robusto, tá? Outra forma de eu fazer isso aqui também, ao invés de eu passar esse meu exact aqui, esse objeto, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu vir aqui, ó, esse meu getAllByText, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, ó. Vou abrir ele aqui, ó. E ele recebe esse objeto aqui, né? Esse text match, ó. Se eu vir aqui dentro desse text match, né? Eu posso passar uma string, como eu tava passando, ou posso passar uma regex. Então, ou seja, eu não preciso passar exatamente um teste, eu posso passar também uma regex, né? Então, tô aqui com a minha colinha aqui do lado, ó. Se eu ver aqui na documentação do meu text match aqui, né? Ele me fala que ele tem até alguns exemplos aqui, né? Pra você buscar um elemento. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele botou aqui, ou seja, quando eu quero uma busca aqui pelo full string, né? Ou seja, eu quero que ele ache exatamente essa string aqui, né? Ele deixou sendo uma opção. Se eu quero que ele ache aqui, ó, uma substring, ou que ele ignore aqui o case, né? Ou seja, se é maiúsculo ou minúsculo, eu vou botar esse meu exact aqui falso, tá? Mas eu posso passar uma regex aqui
também. E aqui é só botar esses dois tracinhos aqui, ó, ele vai me retornar uma substring, e se eu quiser ignorar aqui o meu case, né, ou seja, meu maiúsculo minúsculo, eu vou botar o meu izinho aqui, ó. Então se eu vim aqui, ó, deixa eu voltar lá pro meu teste, eu posso, já tirei aqui a minha opção, vou fazer o seguinte, ao invés de ser uma string, isso aqui vai ser uma regex, tá? Vou botar aqui uma regex e vou executar aqui o meu teste novamente. Executando aqui a minha regex, ele achou, tá? Achou aqui, deixa eu tirar esse debug aqui. Ele achou, tá? Mas se eu fizesse o seguinte, ó, se eu tivesse colocado aqui minúsculo, colocar aqui minúsculo, ele vai falhar, porque como eu não botei o meu izinho ali, ele vai ser case sensitive, né? Ou seja, ele vai só dar match se de fato tiver ali um maiúsculo, minúsculo, tudo igual. Então eu vou botar o meu i aqui pra mais uma vez, né? Isso aqui não é obrigatório você fazer isso, mas isso aqui é, digamos assim, uma boa prática, né? A gente sempre buscar os nossos textos dentro dessa regex aqui, ignorando esse case sensitive, pra que mais uma vez, né, como eu falei já, né, caso tenha alguma pequena refatoração aqui, mudar maiúsculo, minúsculo, mudar um pouquinho o texto, eu continuei achando aqui e meu teste aqui não deu um falso negativo e a gente tem aqui, vem aqui no nosso teste e alterar. Então vou botar a coisinha aqui agora e vou rodar novamente o meu teste. Rodei novamente o meu teste e agora ele passou, né? Agora o meu teste está um pouco mais robusto. E se a gente vir aqui no meu season modal, né? Aqui no meu texto que está sendo renderizado, se eu mudar um pouco aqui o meu texto, né? Maiúsculo, minúsculo, não vai ter nenhum problema, porque por conta da regex aqui que eu passei no meu getAll by text. E pra gente finalizar aqui agora rapidinho esse teste, o que eu vou fazer? Eu vou só renomear ele aqui, tá? Vou colocar um nome mais significativo. O que o meu teste aqui está fazendo? Ele está verificando se todas as temporadas aqui foram exibidas, né? Então eu vou botar aqui, ó, isso aqui está testando, show all season options. Beleza? Que é pra dar um nome significativo aqui pro meu teste, que é justamente o que a gente tá fazendo, né? Testando aqui se tá exibindo todas as opções. E agora o próximo teste que eu vou escrever aqui é sobre a interação do meu modal, né? A gente tem esse nosso clique aqui, né? Quando eu seleciono o modal, para ele poder mudar aqui a minha temporada. Então é justamente isso que eu vou testar. Deixa eu tirar esse debug aqui rapidinho que eu não tô mais utilizando. Então eu vou abrir aqui e vou escrever mais um teste sobre essa interação. Se eu for lá no meu componente de modal, né? Eu vou analisar aqui o que tá acontecendo, né? Quando eu seleciono aqui, ó, ou seja, quando eu clico em uma dessas opções, ele tá me chamando essa função aqui, ó, random select com a temporada, né, que foi selecionada, nesse caso aqui que eu tô usando 1 ou 2, 3. Então deixa eu ver aqui essa função random select. E essa função aqui, né, ele tá fechando o modal, mas ela também tá chamando a callback, né, a propriedade que eu passo pro meu componente com o valor da temporada que eu selecionei, tá? Então é justamente isso que a gente vai testar, né? Pra gente, a gente não importa se aqui dentro, né, tem uma função random select que tá sendo chamado. O que importa pra gente é se ele tá me retornando aqui, não sei se ele tá chamando a callback que eu passei com o valor da temporada correto, tá? E mais uma vez aqui, né, esse random select, ele é um detalhe de implementação do componente, por isso a gente não interage com ele. A gente interage, né, lembra sempre, né, a gente vai interagir com o componente que é renderizado, então a gente vai aprender como é que a gente clica ali no item, e a gente vai interagir com a propriedade, ou seja, com esse onSelect que é passado pro meu componente. Então, voltando aqui pro meu teste, né, agora eu tenho uma visão mais clara do que exatamente eu quero testar, né, deixar aqui do lado aqui. O que eu tenho que testar aqui, né? Eu quero que ele chame a minha função, ou seja, eu vou botar aqui a call, a função que eu tô passando, que nesse caso aqui é o meu onSelect season. Eu tenho que chamar essa função com a temporada correta, né? Porque eu não preciso só chamar a função, eu tenho que chamar com a temporada correta. Então, botar aqui, ó, season, correct, season. Mas quando que isso tem que acontecer? Quando uma das seasons, né? Ou seja, uma das temporadas forem pressionadas, entendeu? Então é justamente isso que a gente vai testar aqui. A gente vai testar se essa função aqui que a gente está passando, onSelectSeason, ela está sendo chamada com o valor da temporada correta, quando uma das seasons, né, quando a season, né, eu posso até botar aqui, ó, quando season option, ou seja, como uma das opções aqui forem pressionadas, beleza? Então agora deixa eu fechar aqui, a gente vai começar a escrever o nosso teste aqui para simular essa interação. Opa, faltou um C aqui, ó, faltou um C, deixa eu colocar. Então eu vou começar a escrever o nosso teste aqui. Vou copiar toda essa primeira parte aqui, tá? Que a gente vai, basicamente não, é a mesma coisa, né? A gente tem que abrir o nosso modal, só que aqui eu não vou utilizar agora o meu getAll by text, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, né? Eu tenho que clicar, né, em um item, né? Eu tenho que clicar em um desses itens aqui, beleza? Então como é que eu vou fazer isso? A minha lib, né, o meu React Native Test Library, ele me retorna aqui também mais uma opção bem interessante, que é o meu Fire Event, né? Ou seja, para eu disparar eventos aqui no meu componente, né? Ou seja, eu poder interagir com ele. Uma das coisas que eu posso fazer, né, dessas coisas aqui desse Fire Event aqui, é pressionar. Eu posso pressionar um elemento na tela, né? E se eu ver aqui a minha função press, né, o que ela espera receber? Ela espera receber um element, né, que é desse tipo aqui,
ó, React Test Instance, né? Ou seja, um dos elementos na tela. E se você reparou aqui, né, quando a gente pegava esse get all by text ou get by text, justamente o retorno dele aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, esse get all by text, justamente o retorno dele aqui, ó, é um array, né, de React Test Instance. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Só que nesse caso, como eu quero, eu só vou pressionar um item, né, não vou pressionar os três, eu vou voltar aqui pro meu get by text e eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar aqui, ó, season 1, season não, vou chamar season 2 element, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou dar um get by text aqui. E qual o texto que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar, na verdade, vou utilizar a regex aqui, né, como a gente aprendeu, e vou colocar aqui o season, Season 1 não, né? Season 2, que eu quero pressionar a segunda temporada. Então, vai fazer o seguinte, né? Essa query aqui que eu tô fazendo, ela vai buscar por esse elemento aqui, ó, Season 2 na tela, e vai me retornar esse elemento. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar esse elemento aqui, beleza? E o que eu quero que aconteça, né? Quando esse elemento for pressionado? Eu quero que essa função que eu passei aqui, esse meu onSelectSeason, ele seja chamado com a temporada correta. E como é que a gente faz pra gente verificar isso? Aí aqui, mais uma vez, vai entrar o nosso conceito de mock, né? Ou seja, o conceito da gente imitar, simular aqui algumas coisas no nosso app. Então o que eu posso fazer? O Jest, ele tem uma função bastante interessante, porque o Jest ele tem uma função bastante interessante, que é esse fn aqui, ó, que é uma função para eu criar uma função mocada, né? Ou seja, uma função aqui que eu posso interagir, eu posso verificar ela depois, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma constante que vai segurar, né, essa função aqui. Eu vou chamar de vou chamar o mesmo nome aqui da minha propriedade e botar o mockzinho aqui no final, tá? Isso é também um padrão aqui de nome que a gente utiliza. E ao invés de passar uma função direta aqui, eu vou passar minha função mocada, né, que a gente chama aqui para isso. E com essa função mocada aqui, eu posso fazer diversas verificações dela. Eu posso chegar aqui no meu expect e dizer o seguinte: eu espero que essa função, né, e como isso aqui tá dentro do ambiente do Jest, né, ou seja, dentro aqui do meu contexto de teste, eu consigo fazer diversas verificações nela. E o meu expect, né, ele tem várias verificações que eu posso utilizar em cima das funções. Eu posso verificar se ela foi chamada, se ela foi chamada mais uma vez, se ela foi chamada com algum tipo de argumento. Então, diversas ferramentas aqui para eu testar o que aconteceu com a minha função, né? A partir do momento que eu criei esse mock aqui e passei para cá, né? Meio que não, o Jest ele vai estar monitorando, né, por baixo dos panos o que está acontecendo com essa função aqui e vai registrar isso para que a gente possa, após a nossa interação, fazer a verificação sobre o que aconteceu com ela, se é exatamente o que a gente quer. E nesse caso aqui, a gente quer, né, e o nome aqui ele é bem sugestivo, né? A gente quer que ela tenha sido chamada com a temporada que a gente selecionou, que nesse caso aqui é a temporada 2, beleza? Então eu vou rodar aqui o meu teste aqui agora, vou dar um run aqui. E aqui, ó, meu teste passou, beleza? E mais uma vez, vou fazer meu teste falhar, né? Aquela técnica que eu já ensinei pra vocês, pra ver se tá tudo correto aqui, né? Se de fato tá acontecendo o que eu quero que aconteça, né? Se não é um falso positivo. Então isso é muito importante a gente sempre fazer isso quando a gente estiver escrevendo os nossos testes. Beleza? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, realmente meu teste falhou. Por quê? Porque, na verdade, eu pressionei o meu Season 2 Elements, né? E se eu vim aqui no meu erro, tá vendo, ó? Ele me diz aqui, ó, que eu esperava um 2 aqui, ou seja, eu esperava que essa função, ela tinha sido chamada com a propriedade 2 aqui, né? Com o parâmetro 2, na verdade, só que ela foi chamada com 3, porque foi justamente o elemento aqui que a gente selecionou. Então, quando meu teste aqui rodou no meu Season modal, né, ele chamou aqui com 3 aqui, ó. Eu posso até botar aqui, ó, vou botar um debug aqui, ó. Deixa eu botar um debug aqui do meu onSelect. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou voltar aqui pro meu 2 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro meu 2 e vou dar um debug. Deixa eu dar um debug aqui. Dei um debug aqui, ó, e fui parar aqui dentro do meu Season, e vamos ver o valor aqui que foi passado, ó, foi o 2, justamente o valor que a gente pressionou aqui, né, porque a gente buscou a opção 2 com get by text, a gente utilizou o fire event para pressionar esse elemento, né? Ou seja, ele pegou esse elemento, agora eu pressionei esse elemento. Quando eu pressionei esse elemento aqui, ó, o que aconteceu? Ele chamou o meu random select, que é onde está o nosso breakpoint aqui, com o valor 2, porque foi o item que a gente foi selecionado. E com isso a gente consegue testar se as propriedades que a gente está passando aqui, nesse caso é o meu onSelectSeason aqui, está sendo chamada com o valor correto, né? Então, mais uma técnica, na verdade, mais duas técnicas aqui, né, que a gente aprendeu, né? Ou seja, como é que a gente interage aqui pressionando o nosso elemento e como é que a gente verifica se as funções que a gente passou aqui como propriedade do nosso componente está se comportando da maneira que a gente espera. E com isso a gente finaliza aqui o nosso segundo teste desse nosso componente, é um teste já bem mais robusto, com interação, aqui lidando com side effect. Então acho que foi um teste bem legal, um pouco complexo, tá? Mas só pra gente dar um entendimento aqui geral, né, eu vou fazer o seguinte, eu coloquei uns breakpoints aqui pra gente ver passo a passo o que tá acontecendo, beleza? Então eu vou debugar aqui, ó, mais uma vez esse teste que a gente acabou de escrever, vou debugar aqui.
E o primeiro breakpoint que ele parou é o seguinte aqui, ó. Esse que tá abrindo o modal, que é como se fosse se eu estivesse clicando nesse carinha aqui, ó, tá vendo? Então como se fosse que eu estivesse fazendo, ó. Se eu cliquei isso, é justamente o que essa linha tá fazendo aqui. Vou dar o play, dei o play aqui, né? E aqui eu já busquei o meu segundo elemento, que é esse meu Season 2 aqui que vocês estão vendo. E aqui ele já achou, ó, esse meu elemento aqui, ele já achou. E eu vou pressionar esse elemento aqui, né? Ou seja, como se fosse eu, usuário, pressionando isso aqui. E quando eu der esse press aqui, o que tem que acontecer? Vou soltar aqui. Soltei aqui, ele tem que ir lá no meu text, né, que é esse componente aqui, ó. Se eu vir aqui, ó, deixa eu dar um expect aqui, ó. É justamente esse text aqui, ó, tá vendo? Ele tá vindo aqui, ó, ele parou nesse meu text aqui e chamou esse onPress aqui, né? Porque eu pressionei esse meu text. Então, deixa eu tirar o meu expect aqui. Tirei meu expect. E quando eu chamei esse meu onPress aqui, ó, ele chamou o meu random select. E dentro do meu random select, ele vai chamar esse meu onSelect season aqui, que é a função que eu passei com propriedade, com esse valor 2 aqui, beleza? Que é justamente esse press aqui e mudar aqui a minha temporada no componente que tá utilizando o meu season, o meu season modal aqui. E eu posso dar continuidade aqui e passou mais uma vez aqui o meu teste. Então, só uma verificação aqui, um debug passo a passo para vocês entenderem, né? E até vocês analisarem aqui e verem que o comportamento que eu faço aqui no meu teste, né? O passo a passo que eu faço é exatamente o comportamento que o meu usuário está fazendo aqui dentro do meu app. E mais uma vez, pra gente encerrar a nossa aula aqui, a gente vê o quanto a gente aprendeu. Vamos fazer uma revisão das coisas que a gente viu aqui. E a primeira coisa que a gente viu, que a gente aprendeu, foi a lidar com módulos nativos, né? A gente aprendeu a fazer aquela configuração ali para o React Native Gesture Handler, que é uma lib bem comum que diversas outras bibliotecas utilizam também. A gente aprendeu como é que a gente trata, né, side effects, né? Quando a gente abriu o modal ali, a gente teve que abrir da forma correta para que o nosso componente se comportasse da maneira que ele se comporta no ambiente real. A gente aprendeu a utilizar o test match, né? Ou seja, quando aquelas quests que a gente está fazendo get by text, a gente aprendeu a utilizar regex para deixar o nosso código ali um pouco mais robusto, né? Menos suscetível a dar algum problema quando a gente fizer alguma alteração lá no componente. A gente aprendeu a disparar eventos, né? Aprendemos a utilizar o Fire Event aqui para a gente poder disparar, né, a função ali quando o usuário clicar, né, simulando o press ali. Então foi bem legal também. A gente aprendeu a monitorar uma função com mock, né? Isso é muito importante porque diversas vezes os nossos componentes eles recebem funções, né, como propriedade, que foi o caso que a gente viu aqui, e esse componente interage com essa função. A gente precisa entender se ele está interagindo da forma correta, né? Ou seja, se ele se comportou da maneira ali que a gente esperava. E por último, mas não menos importante, que eu achei interessante fazer ali no final com vocês, é fazer esse debug ali pra gente analisar como é que o nosso teste está se comportando, né? Então a gente fez um debug ali com a interação real no app, né? Como se fosse o usuário ali usando e vendo ali o passo a passo ali com os breakpoints ali no nosso teste, tá? Então eu recomendo, principalmente quando vocês estiverem fazendo teste complexo, né? Tentar fazer esse side by side aí, pra você ver se de fato a forma como tu tá testando ali é como tá acontecendo no app de verdade, beleza? Essa foi a nossa terceira aula, espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido bastante aí. E se você tá vendo esse vídeo aqui na primeira semana, tá? Que ele foi lançado, provavelmente a aula 4 ainda não tá disponível, tá? Eu vou lançar só na próxima semana. Se já passou de uma semana aqui que esse vídeo foi lançado, você tá assistindo, a aula 4 já vai estar linkada aí na descrição pra você, tá? Mas se não tá ainda, se você tá vendo, já começou a ver e tá na primeira semana ainda que foi lançado, aguarda aí que semana que vem já vai sair a quarta aula desse vídeo, beleza? Por essa aula só, espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar, que ajuda demais a gente aqui na Coffee Stack. E por esse vídeo é isso, vejo vocês na próxima aula, até a próxima.